Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de aromaterapia. Nesta aula será a história da aromaterapia. Então, para a gente entender bem o que é aromaterapia, a gente precisa entender suas raízes. Então, vamos lá nessa aula, a gente vai trabalhar esta parte. Sua origem, ao que tudo indica, o Egito foi o berço da arte de destilação a seco de óleos. A arte não era usada apenas para perfumar, mas também nas cerimônias de adoração divina e em alguns processos terapêuticos. Além disso, os egípcios utilizavam gomas e óleos para embalsamar os mortos. Essa é uma imagem, né, de um templo mostrando exatamente esse processo de eles fazendo o processo de embalsamar. Então, a técnica de balsamar os mortos dos egípcios até hoje não foi bem difundida ainda, não foi entendida e eram perfeitas. E eles se baseavam em relação aos óleos essenciais, que era utilizado na época. Nos primórdios, as ervas eram tratadas de maneira empírica e os conhecimentos eram passados verbalmente pelas mulheres, né, de mãe para filha, ao longo de milhares de anos. A vocação feminina para os cuidados da casa, colheita das ervas e geração e manutenção da prole facilitou a transmissão do conhecimento e aprimoramento de técnicas para a prevenção de doenças dentro do lar. Então você vê que nos primórdios isso já era utilizado, tanto para você manter a casa, a saúde da casa, como a saúde dos membros das casas. Então, e isso foi passado ao longo dos séculos de mãe para filha e graças a Deus chegou a gente. Elas conseguiam tratar os entes queridos utilizando as ervas que elas colhiam no dia a dia. Acredita-se que a história da aromaterapia começou com a queima de madeiras, folhas, gravetos e eucaliptos perfumados na antiguidade. Esta prática provavelmente apareceu a partir da descoberta de que algumas fogueiras, como as feitas de cipreste e cedro, perfumavam o ar quando eram queimadas. Na verdade, a nossa palavra moderna perfume deriva do latim, né? Perfumo, que significa através da fumaça. O incenso não foi, portanto, a única utilização da fragrância nos tempos antigos. Isso aí até hoje você vê que tem culturas que prende assim gravetos de plantas aromáticas, como a gente está vendo ali no fundo, ali tem lavanda pendurada ali, para você harmonizar o ambiente. Em algum ponto entre os anos 7.400 e 4.000 a.C., as tribos neolíticas aprenderam que as gorduras dos animais, quando eram aquecidas, absorviam as propriedades aromáticas e curativas das plantas. Talvez folhas ou flores perfumadas tenham caído acidentalmente na gordura, enquanto a carne estava sendo preparada na fogueira. Então isso é uma prática comum na aula de extração, a gente vai entender. É comum determinadas espécies a gente extrair até hoje, extraída através de gorduras, por ser muito delicadas. Então nesse período aí eles já sabiam fazer esse processo, você vê que muito antigo, né? Entre 7.000 e 4.000 a.C. Eles já faziam uma extração de óleos essenciais. Então, nesse caso aí de folhas e flores, essa técnica é utilizada principalmente para esse tipo de parte. Informação obtida nesse acidente levou a outras descobertas. As plantas davam sabor à comida, ajudavam a curar ferimentos e suavizavam a pele seca de forma bem melhor que a gordura sem fragrância. Essas gorduras perfumadas, ou no caso as percussoras, nossas modernas loções para massagem, né, e para o corpo, perfumavam quem as usavam, protegiam a pele e os cabelos dos intempéries do tempo e dos insetos. E também nessa situação também já relaxava os doloridos. Essas também afetavam a energia e as emoções das pessoas. Então algumas tribos utilizavam determinadas plantas, e ainda utilizam, para poder caçar, para poder guerrilhar, para poder competir. Então você vê que isso já é uma prática muito medieval, já é milenar, né? As culturas mais antigas valorizavam os benefícios terapêuticos dos óleos e plantas aromáticas. A antiga literatura védica da Índia e os textos históricos da medicina chinesa documentam a importância dos óleos aromáticos para a saúde e para a espiritualidade.
Registros procedentes do Oriente mostram que destilarias primitivas já eram empregadas há 5.000 anos antes de Cristo. Então, embora provavelmente produzisse loções em vez de óleos essenciais, mas ele já utilizava essa foto aí. É uma foto clássica, onde vocês veem as agulhas da acupuntura, as ervas para fazer a fitoterapia e também as sementes que são extraídas da parte de óleo essencial. Então, existem várias formas de aplicar a medicina chinesa, né? Esta foto aí, pessoal, minha, é uma foto quando eu estava fazendo meu mestrado na China. Aí a biblioteca da Universidade de Tianjin, eu tive acesso a esses livros que vocês estão vendo aí, mas a gente só tem acesso a eles usando luva, máscara, protetor de cabelo, que tem livros aí que tem mais de 1.000 anos. Então eu tive acesso a vários livros que falavam muito sobre os óleos essenciais e seu uso diretamente na pele, fora a questão das fórmulas, que é muito praticado na China. Então essa biblioteca é fantástica, era meu sonho de consumo, toda a minha folga eu estava dentro dela, apesar que você fica supervisionado por causa das raridades que tem aí, todos aí são trancados, a gente tem que pedir o pessoal dizer exatamente qual livro que a gente quer e eles vão proceder para te entregar. Então, não só você vê as culturas ocidentais como as orientais utilizaram muito, os chineses utilizam até hoje, os egípcios utilizam até hoje, entre outros. Hipócrates, também considerado o pai da medicina, utilizava fumigações aromáticas, fumigações, né? Não é fumigações não, fumigações aromáticas para erradicar a praga de Atenas. E os soldados romanos se fortaleciam em banhos aromáticos e massagens. Você vê que aquele período, o pessoal, os atenos já utilizavam. No entanto, as tradições aromáticas mais interessantes pertencem aos antigos egípcios. Eles foram, acho que os egípcios foram o que mais divulgou na antiguidade, mas diversas civilizações, em algum momento de sua história, já utilizavam de óleos essenciais. Médicos do mundo iam ao Egito aprender a cura pelos aromas com os mestres daquela região e daquela época, então, né? Então já se tinha esse intercâmbio de conhecimentos. No ano de 1000 a.C., o médico Avicena introduziu o sistema de arrefecimento no processo de destilação, fazendo da extração dos óleos essenciais um processo mais refinado e eficiente. E aí vocês estão vendo uma imagem de uma destilação antiga. Progressos ocidentais. Acredita-se que a aromaterapia foi trazida para o mundo ocidental no tempo das cruzadas. Há registros, né, de sua utilização de óleos essenciais durante a praga do século XIV. No entanto, foi durante os séculos XV e, no caso aqui, 16 e 17, que a aromaterapia se difundiu. No fim do século XIX, experimentos científicos realizados sobre as propriedades antibacterianas das plantas começaram a esclarecer a composição química e a sua potencial força curativa dos óleos essenciais. Infelizmente, em vez de levar a um aumento, né, do seu uso, né, dos óleos essenciais, esforços foram feitos no sentido de imitar suas propriedades. E de modo crescente, os equivalentes químicos sintéticos vêm sendo empregados no lugar dos próprios óleos essenciais das plantas. Então, ao invés de estimular o uso dele in natura, as suas extrações, a nossa modernidade sintetizou. Depois que sintetizou, passaram a empregar mais o uso de sintéticos aos naturais. Então isso aí também vem com diversas situações ruins. Os grandes estudiosos de ervas europeus, entre eles o inglês Nicolau Culpeper, escreveram bastante sobre seus benefícios, tem diversos livros fantásticos dele. Nos 2 últimos séculos, os cientistas ampliaram consideravelmente os conhecimentos sobre as propriedades químicas do óleo e das plantas, a qual se extrai. René Maurice Gattefossé, não sei falar no sobrenome dele, eu chamo só de René Maurice, é considerado o pai da aromaterapia. No entanto, somente durante os séculos
16 e 17, os óleos essenciais começaram a circular no comércio e a aromaterapia ganhou mais visibilidade no mundo. O nome do método, aliás, foi criado em 1928 pelo químico francês Maurice René. Ele que deu esse nome à aromaterapia, até então não tinha. Ao queimar seu... E você vê que a parte mais interessante aqui, que tudo no desenvolvimento da ciência, na grande maioria das vezes, é por acidente. Então o René, ele criou, né, em 1928, a aromaterapia. Ele era um químico francês. E ao queimar seu braço e ele mergulhou acidentalmente em óleo de lavanda, percebeu que a dor melhorou. E em poucos dias o local queimado estava curado. Então ele teve uma queimadura. Sem querer ele mergulhou em uma quantidade grande de óleo de lavanda que ele tinha. Químico sempre tem, pessoal. Várias situações. Ele tinha já alguns estudos na época, mas não com esse intuito. Ele usava para outras situações. E percebeu que ajudou na cura da sua queimadura. Desde então ele se dedicou ao estudo das propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. Então René Maurice é o nosso pai da aromaterapia moderna. A reintrodução do uso dos óleos essenciais começou então nos anos de 1920 com o trabalho de René Maurice, que sentiu-se atraído pelo potencial terapêutico dos óleos essenciais. Ele descobriu que os óleos essenciais da lavanda, no caso a alfazema, curava rapidamente uma queimadura e que muitos óleos essenciais eram melhores antissépticos que seus correspondentes sintéticos. Foi René que cunhou o termo aromaterapia. Então ali tem uma foto do próprio René demonstrando a situação que ocorreu com ele quando ele teve esse start com aromaterapia. Então, para quem for bom de francês, aí vai pronunciar melhor do que eu a aromaterapia em francês, apesar de ter amigos na França e trabalhar numa empresa francesa também, eu não falo francês, viu, pessoal? Dr. Jean Valnet, um cirurgião do exército francês, incrementou as pesquisas utilizando óleos essenciais no tratamento de soldados e suas feridas em batalhas. Mais tarde, ele usou óleos essenciais com grande sucesso em pacientes de um hospital psiquiátrico. Em 1964, Valnet publicou seu livro Aromaterapia, considerado por muitos como a Bíblia da aromaterapia. Ele ainda vocês conseguem achar, inclusive um tempo atrás a gente conseguia achar ele traduzido para o português. Então é só colocar lá Valnet e fica fácil de vocês achar. Dá uma olhadinha nos sebos aí que vocês conseguem um bom livro, vale a pena ter. Tem outros também, vocês vão ver. Eu costumo brincar, pessoal, que todo desenvolvimento de qualquer ciência médica está vinculado diretamente a um momento de guerra. A própria medicina chinesa ela desenvolveu no período dos estados guerrantes. A penicilina veio durante a guerra. Então, a aromaterapia não ficou atrás. Ela teve um grande desenvolvimento nesse período de guerra através do pesquisador Valnet. Marguerite Maury, uma terapeuta da beleza nos anos de 1950, introduziu clínicas de aromaterapia na Grã-Bretanha. Ela ensinou aos esteticistas como usar os óleos essenciais em massagens para oferecer tratamentos de rejuvenescimento personalizados aos clientes. Então, muito que hoje é desenvolvido pela cosmetologia específica, principalmente a cosmetologia profissional, né, que é voltada ao profissional de estética, não aquelas coisas que é vendida em farmácia, vem com a contribuição de Marguerite Maury. Então, os estudos dela que abriu o caminho a esses grandes fabricantes que a gente tem hoje em diversas marcas. Nos últimos anos, a aromaterapia evoluiu além da terapia da beleza, agora é reconhecido como parte importante de tratamentos complementares, muito importante. Temos uma grande curiosidade aí, a nossa boa e querida Cleópatra, a rainha do Egito, já conhecia os benefícios da aromaterapia. Diziam que ela usava o poder dos aromas para seduzir seu amado Marco Antônio, impregnando as velas que serviam para iluminar suas embarcações com óleo de jasmim. Dessa forma, seu cheiro era levado pelo vento e sentido antes mesmo de sua chegada.
A ideia era criar uma atmosfera de sedução para o seu amante, que a esperava ansiosamente. Você vê que o quanto é interessante e usava mesmo. Vários relatos históricos mostram isso. Ainda sobre Cleópatra, nas noites em que fazia amor, né, com Marco Antônio, a rainha pedia para suas criadas mergulharem aves em recipientes contendo óleos de rosa. Quando os pássaros voavam, impregnavam o ambiente com o perfume das flores. Não é à toa que o amor dos dois marcou época e permanece até hoje no imaginário de muita gente. Então, Cleópatra fazia o uso, né, na questão da sedução. Ela utilizava bastante os óleos essenciais. Voltando aqui à história da aromaterapia, pesquisas têm sido aceleradas nas universidades e em muitos hospitais de todo o mundo. Então, vários pesquisadores dedicam suas pesquisas à aromaterapia. Os resultados têm nos proporcionando um conhecimento muito mais profundo a respeito dos óleos essenciais, assim como uma conscientização ainda maior do seu poder excepcional. E eles são fantásticos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a aromaterapia é uma prática integrativa e complementar que busca tratar o indivíduo no sentido holístico. Para tratar e aliviar distúrbios físicos e emocionais, a aromaterapia utiliza os óleos essenciais, compostos orgânicos responsáveis pelo aroma das plantas. Ou seja, é uma alternativa natural que visa alcançar o bem-estar pleno, equilibrando o corpo e a mente, sentimentos e emoções. Então, a OMS recomenda o uso da aromaterapia nos seus países parceiros, principalmente pelo baixo custo e pelos grandes efeitos. A vantagem de se tratar questões físicas e emocionais com os óleos essenciais está principalmente no fato de que por eles serem melhor tolerados pelo organismo do que os remédios alopáticos. Muito embora esses não devam ser totalmente substituídos, lembrando, pessoal, não é função nossa tirar medicamento de ninguém. Quem tem que tirar esse medicamento é o médico que prescreveu, e é antiético a gente mandar a pessoa abrir mão do uso. Quem tem que fazer isso é aquele que passou. Mas a gente pode ajudar muito bem, ou então fazer até em harmonia com o médico que está tratando o uso da aromaterapia. Além de ter um baixo custo, uma vez que são necessárias apenas algumas gotinhas de óleo essencial para um efeito relativamente rápido e duradouro. Então muitos vão falar, mas tem óleo essencial aí, professor, que 5 ml custa mais de 100 reais. Existe sim. A depender do seu grau de dificuldade de extração, vai ser caro, mas lembramos, você gasta lá 100 reais em 5 ml, 10 ml, vai depender do óleo essencial, mas você vai usar uma gota no paciente. Imagine a proporção de quantas gotas vem de 1 ml. Se eu não me engano, é uma proporção de 20 a 50 gotas para 1 ml. Então, é de baixo custo, sim. Em 2006, no documento que aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, o PNPIC, no Sistema Único de Saúde, em substituição a outras já existentes, a portaria ressalvada pela 971 estabeleceu algumas práticas como especialidades multiprofissionais da área de saúde, a saber, a homeopatia, a acupuntura, as plantas medicinais e a fitoterapia, o termalismo social, a aromaterapia e a terapia floral, entre outros. Você vê que até a Lei 971 ela reconhece e recomenda o uso da aromaterapia, não só a aromaterapia como outras, na prática do SUS. Então já é um caminho para quem está fazendo esse curso tentar ver essa possibilidade. Apesar que, para introdução ao SUS, toda a técnica depende de regimento municipal. Não é só porque você fez o curso que automaticamente você está no SUS, não, viu, pessoal? Então você depende de concursos, depende de normalização municipal, normalização estadual, não é só da lei federal. Então aí é bom dar uma lida em regimentos, concursos, entre outros, para vocês verem essa grande possibilidade aí de estar atuando com a técnica, não só nas clínicas, como na comunidade. Essa aula a gente fica até aqui. Na nossa próxima aula, a aula 3 será sobre o olfato e como a aromaterapia age nos nossos sentidos. Então até a próxima aula. Um grande abraço, um grande beijo aí. Ficamos por aqui.